Olá, que privilégio mais uma vez poder chegar até você para dividir um pouquinho mais uma porção da palavra de Deus. Provavelmente o tema tenha chamado a sua atenção, que é serpente, humana. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 23, o verso 33. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Onde o Senhor Jesus pronuncia este sermão? Exatamente na sinagoga. Quem que fazia parte da sinagoga? Os judeus, os escribas e fariseus. E no capítulo 23, todo o capítulo 23, eu recomendo a leitura de todo o capítulo. Ele está falando então com religiosos, aquelas pessoas que vão ao templo, aquelas pessoas que têm uma aparência de santos, têm uma aparência de nova criatura, mas por dentro estão cheios de iniquidade. São por natureza pecadores. Então, nesse momento, Jesus mostra com clareza o que é a raça humana. A raça humana é uma raça de víboras. A raça humana, na verdade, é uma serpente humana. Por quê? Porque o ser humano ele foi picado lá no Éden. Quando Deus criou o homem, a serpente, a mais astuta de todas as alimarias que havia no campo, conforme é descrito em Gênesis 3, versículo 1, ela então induz, desperta aquela mulher a respeito de comer o fruto da árvore que estava próximo ao centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e exatamente ela se manifesta como a serpente. Então o homem desobedece. Consequentemente, o homem passou a obedecer o engano, algo que vai contra a palavra de Deus. Desta forma, todo ser humano que nasce, ele nasce já com um veneno, que é o veneno da serpente, o veneno chamado pecado. E aí nós temos, evidentemente, vários textos na Bíblia. Eu só quero compartilhar com você Salmo 58, tá? A palavra de Deus diz assim no versículo 4: tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como víboras surdas que têm tapado seus ouvidos. Ou seja, o ser humano ele nasce envenenado. Ele tem veneno, ele tem dentro dele o pecado e ele não admite esta veracidade. Então ele se zanga, ele não concorda. Por quê? Porque tem tapado os seus ouvidos para não ouvir a verdade da palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus faz esse discurso na sinagoga. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, é um despertamento que o Senhor Jesus Cristo faz na sinagoga e eu quero fazer isto hoje. Você que nasceu nesse mundo, você que nasceu, o fato de ter nascido, você já nasceu com o veneno da serpente. Você já nasceu pecador. Você já nasceu destituído da glória de Deus. E não há nenhum antídoto para desfazer esse veneno a não ser a morte. E não é a morte física, mas sim aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele veio destruir as obras do diabo. Isso está descrito em 1 João capítulo 3, versículo 8, onde a palavra de Deus diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, o Senhor Jesus Cristo vem, ele vai à cruz,
ele morre, ele derrama a sua última gota de sangue com um propósito lindo, maravilhoso, que é exatamente uma exigência da lei que está descrita em Romanos 6:23, tá? Você pode acompanhar esses textos na sua Bíblia. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte, o salário do veneno é a morte, o salário exatamente foi pago na cruz do Calvário. Só que tem um detalhe riquíssimo, maravilhoso. Jesus não morre sozinho naquela cruz. Quando ele morre naquela cruz, o que ele diz em João 12:32? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus nos atrai com um propósito: levar à morte o veneno, levar à morte o pecado, levar à morte aquilo que Satanás usava para entrar em nós e fazer de nós víboras surdas. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus, mas pela graça do bom Deus, Jesus então executa essa obra. E quando ele morre naquela cruz, uma vez que eu e você estávamos nele, o que acontece conosco? Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Sendo assim, o veneno, o pecado, é eliminado onde? Na cruz, no corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, o antídoto para desfazer, destruir o veneno com o qual você nasceu é a morte, juntamente com Cristo, no corpo do Senhor Jesus Cristo. A boa notícia que eu tenho para você hoje é que Jesus ressuscita ao terceiro dia pelo poder de Deus. E o que acontece comigo uma vez que fui incluído nele? Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos ressuscita, não mais com o veneno, não mais com o pecado, mas ao ressuscitar, conforme Efésios 2:6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim, eu não tenho mais o veneno. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O veneno com o qual eu nasci foi crucificado com Cristo, mas ao ressuscitar, eu tenho agora nada mais, nada menos do que a vida de Cristo em mim. Se você deseja essa mudança, essa transformação, você pode falar com Ele agora, nesse momento, porque Ele nos desperta, Ele nos chama atenção. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se você não quer essa condenação, corra para Ele nesse momento e diz: Senhor Jesus, eis aqui eu estou e peço, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E com certeza Ele vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque Ele veio com esse objetivo: salvar o pecador, libertar o pecador. Ok? Um grande abraço, foi um privilégio estar com você. Que Deus abençoe o seu dia hoje e sempre. Tchau!